Você sentiu essa sensação por não ver uma saída ou porque você acha que ele mostrou isso de um modo muito cru? Eu acho que é porque ele expôs mais coisas. Parece que eu estava vendo num plano superficial, assim, médio superficial. E de repente você vê que toda a política está engajada na corrupção. Eu tive essa sensação ruim foi de realmente ver que, por exemplo, se o político deixa todas essas drogas passarem para o Rio de Janeiro, depois essas drogas estão avalizadas e, em alguma medida, pelos políticos. Essas drogas chegam lá e, de repente, o próprio miserável, que é o morador da favela, ele é meio que inútil e começa a nascer as milícias, e as milícias são coadunadas com os políticos, e aí elas fazem toda uma ação para ganhar todo um capital para eleger político, e ela elege o político. Então, ele tem também um outro trabalho que chama O Mecanismo, que é um documentário, que ele tenta explicar através da Lava Jato o mecanismo de como toda essa estrutura de corrupção funciona, desde o político até o bandido de rua, e de como isso já existia, isso continua existindo, isso é uma máquina, é um mecanismo que está operante. O policial é corrupto, ele, nas entrevistas dele, ele perguntou aos policiais, e aí os policiais responderam para ele mesmo, nas entrevistas, que eles mesmos sabiam que 50% a 70% dos policiais das corporações são corruptos. Então, imagina, se o próprio policial que estão dentro das corporações dizem que 50% a 70% dos policiais são corruptos. E no Rio de Janeiro agora tem toda uma estatística de como as milícias funcionam. As milícias partindo dos policiais e as milícias do pessoal humilde, das favelas, também maquinando para poder corromper o sistema. Então, o que acontece? Me dá uma sensação de uma coisa tão encalacrada, sabe? Que a segurança pública é uma mentira, a pessoa que vai presa também, ela não é recuperada para ser posta de novo na sociedade. A gente já conversou sobre isso no Urso Branco, lá quando a gente falou, né, desse episódio do Black Mirror. E aí, então, é essa sensação de frustração, uma sensação assim que você está lidando com uma coisa muito mais estabelecida. A gente que está falando de sociedades opressivas, realmente é um mecanismo. E aí, que impotência, porque a gente aqui está falando, né? Ainda bem que nós estamos falando, porque quem mais está falando disso? O falar é só o começo. E quem é que vai mexer nessas estruturas? Quem vai mexer nessas estruturas? Começa pela essa discussão, porque eu acho que aqui a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. A gente está tentando expor esses temas. O cara, né, o José Padilha fez um super trabalho. O cara que fez também lá Cidade de Deus, que a gente já comentou aqui também, fez um excelente trabalho de exposição. Mas além da exposição, tem o trabalho de modificação e transformação disso. Essas obras, elas têm um peso grande, porque, assim, numa democracia, o voto popular, né, não só a democracia não é sinônimo de voto popular, né, tem outras maneiras, mas no nosso regime, o voto popular é o que vai renovar a classe política. Não estou falando que a política resolve tudo, a gente sabe que não, a coisa é muito mais complicada, é um mecanismo, como você falou, mas tem uma classe política que se beneficia disso, e é parte do problema. O Tropa de Elite 2, né, tem dois momentos, né, dois personagens que ele cita, né, o cara da ONG, que quer ser senador, e está ali para se beneficiar politicamente, depois aparece o coronel lá da PM, do lado de um deputado, que ele também é cabo eleitoral do cara, e aí ele fala, não, deputado, isso vai melhorar muito. E o deputado fala, vai melhorar quanto? E em paralelo está tendo tiroteio lá na favela. E as pessoas, eu acho que elas têm que tentar se conscientizar desse problema, e aí é o valor do filme, e talvez esse debate que a gente está tendo, para poder votar em pessoas que, pelo menos, claro que o cara pode ir lá mentir, a gente vota nele, tudo por a mesma coisa. Mas para uma pessoa tentar, pelo menos, um discurso que, pelo menos simbolicamente, se afaste. Entendeu? Porque o grande problema do Tropa de Elite na época, eu lembro, era que as pessoas acusavam, e foi essa leitura que eu tive uns anos atrás quando eu li, e quando eu vi, e depois agora que eu revi o filme, eu já tive uma outra visão, né? Mas, assim, que o filme é um filme fascista, que o filme é um filme que faz apologia à violência, que ele defende o Capitão Nascimento, porque a maioria das pessoas que viu o filme concordam com o Capitão Nascimento, né? Eu pensei nisso, quer dizer, o Padilha, ele tentou fazer um filme para falar, vou expor a violência da polícia. O BOP não é corruptível, vírgula, porque em relação aos valores da cidadania, eles são super corruptos. Eles fazem coisas que eles matam, eles torturam, eles vão lá para matar. O símbolo deles é a morte. Isso é bem explícito, que é mais absurdo ainda. Então, é um outro tipo de corrupção.
Não é a corrupção que você se beneficia aqui, mas é uma corrupção de higiene social, de destruição da cidadania. E muitas pessoas concordam com isso. Então, o Tropa de Elite veio tentar fazer uma crítica, como diz, não muito trabalhado, porque a gente não sabe direito qual que é o foco narrativo do filme, o filme é meio inconstante nesse sentido, mas, por outro lado, ele falou com pessoas que pensam igual, que bandido bom é bandido morto, entendeu? Que a gente tem que ter esse tipo de coisa para... Quanto mais arma a gente tiver na sociedade, mais a gente vai poder matar bandido e mais segurança a gente vai ter, entendeu? Então, eu acho que a importância desse filme, a importância do debate, de expor, é tentar conscientização para tentar trazer pessoas que batam de frente com esse sistema, né? Que não tenham medo de tentar mudar, de cortar as asinhas desses caras, sabe? De não dar espaço para eles avançarem. Mas, por outro lado, também, eu acho que tem mecanismos que são tão, sabe, uma coisa tão difícil de você entender, sabe, de achar, que podem falar tanto do fundo da alma humana, como o policial que não quer subir do morro para tomar tiro para ganhar uma miséria, como também eu acho que, sabe, são coisas que acontecem em bastidores tão escondidos que a gente não tem nem noção. Eu acho que, assim, essa exposição, ela fala de uma superficialidade, assim, ó, esse é o panorama, mas nos corredores, trem, eu acho que a gente não tem a menor noção do que de fato acontece, entendeu? Porque essa corrupção, as estruturas de corrupção, sabe? Devem ter ligações entre uma coisa e outra que a gente não tem nem noção como de fato existe. Então, mas eu acho que essa decepção que eu fiquei de ontem para hoje, depois de ter visto várias entrevistas do José Padilha e de ter assistido os filmes e tudo mais, é porque existe né, você está falando dos bastidores, o que acontece por trás, é porque ele está dizendo que existe esse bastidor, e ele é muito grande. Essas pessoas é tipo um ecossistema de corrupção. Matar o bandido é uma coisa pequena, até, perto do interesse, tirar proveito desse pessoal que está na favela, sabe? O político tirando proveito disso, né? Eu assisti também ontem um secretário de Segurança Pública do Rio, já aposentado, falando sobre as experiências dele e na tentativa, dos empenhos dele de tentar melhorar lá a vida. E ele foi o criador daquela, como que chama? EPP, uma coisa assim, tipo uma... UPA, das favelas, né? Na favela, ter vários postos, assim, lugares... policiais, né? Policiais, para a pessoa moradora se sentir mais segura em alguma medida. E aí eu senti muita honestidade no camarada, falando do que ele tentou, porque... Imagina eu, né, com toda a minha boa vontade, ou você com toda a sua boa vontade, ou uma pessoa muito mais informada e instruída para esse mundo, tentando chegar lá e mexer nesse mecanismo. Né? Como o próprio Capitão Nascimento, eu acho que o que ele toca, e tocou a mim, acho que tocou a muitas pessoas, é que ele honestamente acreditava que ele ia fazer uma transformação nesse processo. Eu acho que o que causa esse descompasso, esse mal-estar, é saber de que mesmo as pessoas mais bem intencionadas, elas não vão conseguir fazer grandes coisas. Então, o Capitão Nascimento, quando ele estava torturando uma pessoa, ele estava acreditando verdadeiramente que, tirando o bandido dali do meio, ele ia ajudar aquela comunidade, ele ia ajudar aquelas pessoas. Bandido, esse posicionamento fascista não vinha de uma corrupção, que nem aqueles amigos dele lá, que simplesmente matava a torto e direito, estava tirando propina e estava tirando vantagem. Ele não estava tirando vantagem desse jeito. Ele estava simplesmente querendo fazer o melhor dele. Então essa tortura dele, esse fascismo dele, parte de um lugar muito honesto, parte de um lugar muito... Eu quero melhorar, eu verdadeiramente não vou me corromper, eu não vou pegar propina. Isso por si só já diz muito, porque o policial que pega propina, ele já por si só, você não confia nele, ele não é confiável.